Olá, tudo bem? Quando assumiu o comando da Oi, no segundo semestre de 2019, o executivo Rodrigo Abreu avisou ao mercado: eu tenho um plano, mas vai demorar. Isso ele disse em conversas com investidores e credores da empresa de telefonia à época, que estava em recuperação judicial desde 2016, com dívidas de 65 bilhões de reais. Ele assumiu essa posição no segundo semestre de 2019, já chegando mais próximo aí do final do ano, e aí ele teve essa conversa, vamos dizer assim, com investidores e credores. Estamos em 2022, a Oi está perto de sair de uma das maiores recuperações judiciais da história do Brasil, após uma venda massiva de ativos que incluiu toda a operação de telefonia celular, uma parte importante da infraestrutura de fibra ótica, os data centers, divisões de torres. No total, os desinvestimentos trouxeram quase 31 bilhões de reais aos seus cofres. Agora a Oi começa uma nova fase, em que vai testar no mercado o seu novo modelo de negócio, transformando-se em uma empresa de serviços de fibra ótica e de soluções digitais. O Rodrigo Abreu tem um plano. Quero ser a maior empresa de conectividade de fibra ótica do país. Essa foi a entrevista que ele concedeu ao Neofeed. E não nascemos pequenos, disse ele. Temos uma receita de aproximadamente 10 bilhões de reais. Palavras do presidente da empresa. O plano principal é dobrar o número de clientes de fibra ótica, hoje na casa de 4 milhões, para chegar em 2025 com 8 milhões de clientes, o dobro. No começo do ano, a Oi tinha 2,7 milhões de clientes e desde que Rodrigo Abreu assumiu a companhia, vem acelerando essa oferta como uma forma de já ir se preparando para quando todos os ativos estivessem vendidos. A conta de Rodrigo Abreu para chegar em 8 milhões de clientes é simples. A Vital, empresa controlada agora por fundos do BTG Pactual e que ficou com a infraestrutura de mais de 400 mil quilômetros de fibra ótica da Oi, tem planos de atingir 34 milhões de casas passadas com a tecnologia até 2025. Acreditamos que podemos conquistar 25% desse universo com nossos clientes, disse o CEO da Oi. A Oi, que vai deter daqui a um ano, possivelmente uma fatia de 35%, pode ser um pouco mais, não será menos. A Oi será o principal cliente da empresa, alugando a infraestrutura da nova companhia para prestar os serviços de banda larga fixa aos seus consumidores. Atualmente, a empresa comandada por Rodrigo Abreu já é a segunda colocada no ranking de banda larga fixa com tecnologia de fibra ótica. Fica atrás apenas da Vivo, que tem 5 milhões de clientes, segundo dados da consultoria Teleco. Vamos brigar pela liderança, disse Rodrigo Abreu. A Vivo não é, no entanto, a única rival nesse setor. O grande competidor na área de fibra óptica são as centenas de pequenas empresas que são chamadas competitivas e estão espalhadas por todo o Brasil, em municípios de pequeno e médio porte. Esse grupo conta com quase 16 milhões de clientes e uma fatia de mercado de mais de 60%. Essa matéria aí eu preciso começar a fazer recortes. Essa é uma conta que não faz o menor sentido. Imagine, você vai juntar centenas de pequenos provedores, colocá-los todos dentro de um cesto e dizer que eles todos juntos têm 16 milhões de clientes. Que absurdo! São empresas de donos diferentes. E por que isso tem que ser somado e dito que tem 16 milhões de clientes e uma fatia de mercado de 60%? Faz o menor sentido essa conta. Eu não entendo por que fazem. Mas esse é um erro crasso que está sendo cometido pelo Neofeed. Não é o único que comete esse erro. Outros também fazem esse erro. Infomoney, Moneytimes, Telesynthes e Teletime costumam fazer essa conta, mas essa conta é grotesca. É um erro crasso você juntar um monte de pequenos provedores e dizer que eles dominam o mercado brasileiro. Como assim? São centenas, são milhares de empresas com CNPJs diferentes, com donos diferentes, atuando em cidades diferentes. Ou seja, não faz sentido aglutinar tudo isso e dizer que essas empresas, esse grupo, tem 16 milhões de clientes e dominam 60% do mercado.
porque na verdade eles competem uns com os outros, né? Então não faz o sentido essa conta, não consigo entender a lógica disso aí. Por outro lado, o que é que a gente pode observar? Que essas pequenas empresas estão sendo compradas por outras pequenas empresas, está em curso um processo de consolidação de fibra ótica, e essas empresas vão desaparecer, vão sobrar muito poucas, muito poucas. E as grandes empresas, aí em especial TIM, Vivo, Oi, Claro, vão comprar essas pequenas empresas, quando elas se tornarem médias. Não vão comprar pequeníssimas empresas, micro, pequenas empresas, de forma alguma, que a grande empresa não faz esse tipo de compra. Elas vão esperar o surgimento de médias empresas. Então, por exemplo, a EB Fibra, essa é uma empresa que vai ser comprada. Ela é fruto aí de 14, 15 aquisições. Muito provavelmente ela será comprada em algum momento por uma grande empresa. A Vero, em algum momento, pode ser comprada por uma grande empresa. E por aí vai. Agora, esses micro e pequenos provedores, a grande tendência é eles desaparecerem do mercado. Porque eles não são competitivos. E essa é uma outra afirmação que eles dizem, as empresas que são chamadas competitivas. Como assim? Se vimos recentemente o próprio CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, dizer que o setor de telecom demanda grandes investimentos para se tornar competitivo. Como esses pequenininhos que não têm capacidade financeira para investimentos são competitivos? Isso é uma leitura completamente deturpada, que esses órgãos de comunicação vêm aí há alguns meses, eu diria alguns anos, repetindo que esses pequenininhos são competitivos, que esses pequenininhos dominam o mercado. Olha, não faz sentido essa conta, não faz sentido essas afirmações. Boa parte dessas empresas estão caminhando para desaparecerem. Vão desaparecer porque serão compradas umas pelas outras, entendeu? Então a gente vai ver isso diminuindo de forma exponencial nos próximos anos. Esse fenômeno já está acontecendo da consolidação e a gente vai ver ele crescer cada vez mais. Aí ele continua na matéria aqui da Neofeed. Algumas dessas empresas não são tão pequenas. Sim, essas entrarão no radar das grandes empresas. Contam com investidores ou abriram capital e estão ganhando porte para fazer frente nessa briga. Eu diria que não, eu acho que estão ganhando porte para serem vendidos. É o que a EB Fibra está fazendo, né? O Pedro Parente investiu 2 bilhões e vai querer agora vender a sua empresa aí por 4, 5 bilhões e botar o dinheiro no bolso. É isso que a gente vai assistir, mas eles procuram contar uma outra história aqui nessas matérias e a gente não embarca nessas histórias. Nós não vemos o mercado com essa ótica que esse pessoal escreve nos noticiários. A gente não enxerga isso. A gente enxerga outra coisa. E aqui essa outra visão é que a gente compartilha aqui com vocês. E aí eles destacam, existem aí os casos da Aloha, que é a antiga EB Fibra, né, da EB Capital, que tem 1,3 milhão de clientes e está à venda. Então ela não vai competir, ela já está à venda. Será que a Vital vai comprar? Achamos que tem uma grande chance da Vital comprar a EB Fibra, a atual Aloha. Existe também outras empresas já listadas na Bolsa, no caso aí a Brisanet, a Algar, a Desktop, a Vero, está com 639 mil clientes, é outra que em algum momento pode ser potencial alvo de compra, né? Em especial porque tanto a EB Capital, que é do Pedro Parente, assim como a 20 Partners, são fundos de investimentos, né? São empresas de private equity, eles compram um negócio para fazer o valor crescer e depois vender, essa é a natureza deles. Então, fiquemos atentos a isso, viu? Cuidado com essas leituras muito rasas, às vezes, desses órgãos de mídia, né? O trunfo da Oi, continua a matéria, é a capilaridade de sua rede fibra. Está presente em 2,3 mil cidades e isso é o grande trunfo que a empresa tem. A Vital vai se posicionar, né, está se posicionando como uma rede neutra e tem como seu principal cliente a Oi. O faturamento da Vital este ano deve ser de 5 bilhões, 2 bilhões e meio vem da Oi, certo? E ela vai estar aí expandindo os seus negócios, obviamente, para que a Oi não seja o seu único ou principal comprador, né? Mas isso está acordado desde o início, quando o BTG entrou nessa história, essa era uma visão
de que a Oi precisava ser a âncora da Vital, né? Então, após as conclusões do negócio de 12,9 bilhões, com a Oi, a Vital divulgou já a presença do Amos Genis, que foi fundador do GVT, ex-CEO da Vivo, da Telecom Itália, como seu CEO e presidente do Conselho de Administração também, e que já declarou que a empresa já tem mais de 30 clientes e que deve anunciar mais 10 em breve. O executivo afirmou também que a empresa negociava acordos com uma varejista, será que é a Magalu, um marketplace e uma fintech, que querem oferecer serviço de banda larga aos seus clientes. Novos players querem ser provedores de internet, disse Genis na ocasião. A fibra não vai ser o único pilar, vamos dizer assim, da nova Oi, embora deva ser o mais importante deles. Rodrigo Abreu disse que a companhia vai se expandir, oferecendo também uma série de novos serviços digitais. Esse é um território vasto, que vai desde os serviços tradicionais, como financeiros, até saúde e educação. O modelo que a Oi pretende atuar compreende desde ter os serviços próprios, passa por parcerias e pode chegar a participações societárias em novas empresas. Um exemplo de serviço próprio é o Oi Expert, que já faz parte do menu da companhia e que dá atendimento técnico desde a instalação da banda larga até outros serviços de tecnologia. Outro que envolve parcerias é feito com o PagSeguro, o BTG Pactual, em que os serviços de conectividade da Oi são oferecidos em uma oferta comercial. A Oi ainda não tem nenhum negócio na qual é sócia. Não se trata, porém, de algo inédito. As empresas de telefonia fixa, como a Vivo e a TIM, já vêm atuando dessa forma. A TIM, por exemplo, se tornou sócia do banco C6 Bank, em uma estratégia que usava sua base para levar clientes ao banco digital em troca de uma participação. Essa relação acabou parando aí por um conflito de interesses numa câmara de arbitragem. A Vivo fez também uma joint venture com a Anima na área de educação. Outro braço será a área corporativa da Oi Soluções, disse Rodrigo Abreu, que é a unidade que integra soluções de tecnologia e de telecomunicação de diversos fornecedores para grandes empresas e governos. São serviços como segurança, gestão de ativos, Big Data e Analytics e computação em nuvens, entre muitos outros. Em uma conta que arredonda dados, Rodrigo Abreu disse que a Oi Soluções deve representar uma fatia de 3 bilhões da receita da nova Oi. Serviços para pequenas e médias empresas devem movimentar mais R$1 bilhão. E a maior fatia do faturamento da companhia virá do que o executivo chama de residencial, com os serviços de fibra e de conteúdo, que ficará com até R$6 bilhões. Então veja que aí chegamos a essa conta de R$10 bilhões de faturamento, né? A Oi Soluções, uma fatia de 3 bilhões, com a parte aí toda de tecnologia, e aí tem também os serviços para pequenas e médias empresas movimentando mais 1 bilhão e a parte aí de fibra ótica e de conteúdo com até 6 bilhões de reais. Então chegamos aí a 10 bilhões. Ele não colocou aqui na conta o faturamento da Tahto e o faturamento da Tahto e da Serede. Você pode colocar aí mais 1 bilhão. Então 10 com mais 11 bilhões. Estamos falando aí de um faturamento da Oi após saída da recuperação judicial em 11 bilhões. Com um possível crescimento na base de negócios, esse 11 bilhões pode chegar ao final do exercício em 12 bi, no final de 2022. Então estamos falando de uma empresa que vai sair da recuperação judicial com faturamento que pode estar variando entre 11 e 12 bilhões. Entre 11 e 12 bilhões até o final de 2022. É isso que a gente precisa entender. Essa é a nova Oi. Essa é a nova Oi, né? Qual a sua margem? Aí a gente precisa de lucro. Aí a gente precisa entender qual é a sua estrutura de custos. Qual é a sua estrutura de custos? Isso a gente não conhece ainda, a gente só vai saber no balanço do terceiro trimestre, né? Uma empresa que fatura de 11 a 12 bilhões terá quanto de custos? Isso a gente só vai conhecer no balanço do terceiro trimestre. Nessa nova fase, a estimativa da empresa é que a margem EBITDA fique na casa dos 20%, bem menor do que os 32,9% do quarto trimestre do ano passado. Essa queda deve-se ao fato de a empresa não ter mais a telefonia fixa, a telefonia móvel,
e de precisar pagar pelo uso da infraestrutura para a Vital. A Abreu disse que também que o fluxo de caixa operacional positivo não acontecerá nesse ano, só no fim de 2023, começo de 2024. O ideal, ao nosso ver, é que a Oi comece a trabalhar para ter um fluxo de caixa positivo o quanto antes, né? Isso é essencial, né? Então a gente acredita que isso precisa ser dinamizado. Apesar de estar perto de sair da recuperação judicial, a Oi ainda tem um legado para lidar. Um deles é a dívida com credores, que será carregada até 2025. Essa dívida, ao nosso ver, deverá estar na saída da RJ na casa dos 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais. A Oi precisa lidar com o fato de ser uma concessão, com obrigações ligadas à telefonia fixa, que são deficitárias. E aí, segundo o Rodrigo Abreu, essa batalha foi adiada diante da urgência de resolver dívida com os credores. Precisamos equacionar a questão da concessão, que não é sustentável. A Oi hoje está avaliada em cerca de 3 bilhões na Bolsa. O mau humor do mercado com a empresa é fácil de entender. Os novos termos de dívidas com a Anatel, né, das multas, não agradaram os analistas de banco de investimentos. Outro fato foi o fechamento de negócio da Vital, que também gerou críticas. E acreditamos que a combinação desses dois anúncios tiveram impactos negativos relevantes. Foi o que saiu no relatório do BTG Pactual. Agora, cabe a Rodrigo Abreu fechar essa página, essa história da recuperação judicial, que é o que a gente acredita que está por acontecer essa semana que vem, e agora fazer essa empresa ter resultados positivos do ponto de vista de geração de caixa. Eu acho que essa é a grande questão que está pela frente. É a grande questão que está pela frente. A empresa precisa se tornar lucrativa. Este é o desafio. Isso a gente vai ver no decorrer dos balanços dos próximos trimestres. Vamos ver no balanço dos próximos trimestres. Estude as empresas, é o que a gente procura sempre dizer aqui. Estude as empresas. Você precisa estar atento ao que acontece com as empresas, você precisa estar de olho na gestão, precisa estar percebendo o que acontece no dia a dia dessas organizações, o que estão falando os líderes, qual é a visão deles, entender a necessidade de olhar o longo prazo, não se investe olhando o curto prazo, mas, sobretudo, é preciso que os resultados da Oi agora comecem a falar por si só, né? O principal foi feito, a recuperação judicial se encerra e agora resta saber como vai ser a nova Oi. Temos indícios, temos expectativas, temos planejamento estratégico, temos uma credibilidade conquistada ao longo dos últimos anos. Precisamos ver mais agora. E acho que essa será a nova fase que a Oi vai viver e que o CEO da empresa vai viver, que é a recuperação judicial acabou. Parte do seu trabalho foi concluído com pleno sucesso. Muito bem. E agora? Como é que essa empresa vai performar? Estamos falando de uma empresa com faturamento entre 11 e 12 bilhões. Maravilha. Como é que vai girar essa empresa nos próximos trimestres, né? A partir de quando efetivamente vamos ver geração de caixa positivo? Qual será a lucratividade dessa empresa? Como ela poderá estar expandindo os seus negócios de forma sustentável? Como ela pode eliminar no seu processo, no seu mês a mês, as desconfianças que ainda pairam sobre ela. Esse é o trabalho do Rodrigo Abreu daqui para frente. Se provar, mais uma vez, para o mercado. E a partir do momento que o mercado começar a perceber o valor da empresa, o preço da ação vai buscar o valor.
Enquanto isso não estiver materializado, vai haver volatilidade e vai haver muitas dúvidas. Mas acreditamos que um passo muito efetivo está sendo dado. Vamos agora acompanhar os próximos capítulos de um novo livro, o livro da Oi, da história da Oi pós-recuperação judicial. Nós vimos como foi que essa empresa surgiu lá no início da privatização, como ela se tornou uma das 5 maiores empresas da Bolsa Brasileira, como ela entrou em declínio, como ela quase faliu, como ela entrou em recuperação judicial e agora encerrou a recuperação judicial. Então agora é uma nova história, é um novo livro que vai ser escrito por este homem, Rodrigo Abreu. Coube a ele a tarefa de escrever este novo livro da história da Oi. Uma nova Oi. Vamos acompanhar com bastante interesse. Se você acredita na empresa, precisa acompanhar o seu presidente, acompanhar os resultados da empresa, acreditando no longo prazo. Porque uma empresa como essa, ela não dá respostas no curto prazo. Então, quem investiu esperando ganhar dinheiro sem estar tradando, como muitos fizeram, ficou frustrado. Mas enquanto muitos ficaram na expectativa do ganho rápido, isso, do ponto de vista de valorização, não aconteceu. Mas muitos especuladores ficaram ganhando aí nesses anos de recuperação judicial 12, 15, 20 mil por dia, né? Se beneficiando dos aluguéis de ações, se beneficiando desses movimentos de subida de 2 centavos, de queda de 2 centavos. Conheço gente que ganhou dinheiro assim. Mas entendemos que essa volatilidade tenderá a reduzir agora, após a saída da recuperação judicial, porque acreditamos que haverá sim um movimento de entrada de investidores de maior porte. E se isso acontecer, começa a criar uma estabilidade maior do ponto de vista das ações da empresa. Vamos acompanhar. Esse vídeo é o encerramento de hoje. Desejo a todos uma excelente semana. Vamos aguardar as notícias, atualizando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.